E cada aproximação do mentor pode ser confundido com acúmulo de energia? Pode, claro. E, gente, é muita prática, né? Pra gente ir tendo discernimento de quem é quem. Muita luz e paz para você também, Nildo. Obrigado. Me acordo às vezes em pé no meu quarto e não sei onde estou. Desespero total. Não, às vezes você é sonâmbulo. Tem um capítulo sobre sonambulismo no Livro dos Espíritos. Procura lá. Quais são os sinais da mediunidade? Já falei. Enquanto durmo, tenho a impressão que sonho a noite inteira. Isso acontece todas as noites. E o outro fica cansado. Bem, é o que eu falei agora há pouco. Durante o sono, muitos de nós trabalham no mundo espiritual. E alguns voltam mais cansados do que entraram no sono. Repito, uma coisa é, você dorme às vezes mal, colchão é ruim, travesseiro é ruim. Tem nada a ver com mediunidade. Tem que melhorar a temperatura do quarto, a escuridão para você dormir. Né? Às vezes tem um problema de melatonina aí. É uma coisa. Outra coisa é realmente uma faculdade mediúnica ou de trabalhar no mundo espiritual em espírito e voltar um pouco mais cansado. Às vezes acontece. Entende? As pessoas confundem. Então, nem tudo que reluz é ouro. Antidepressivo e outros medicamentos psiquiátricos podem causar um certo bloqueio na mediunidade? Não na mediunidade, mas na percepção da mediunidade, sim, porque a pessoa ela fica meio aérea, né? Se você está exageradamente sob efeito de medicamento, a gente não percebe nem a realidade ao nosso redor. Então não é que bloqueou a mediunidade, você não percebe a mediunidade, porque você também não está nem percebendo a si mesmo. Por isso que, claro, o ideal é, na medida do possível, você praticar e trabalhar a psicoterapia, abrir seu coração, fortalecer sua autoestima, melhorando cada vez mais, para você cada vez mais depender menos de remédios, né? Tudo sob a sua orientação médica, é claro, com muita responsabilidade, mas para que você possa ter a liberdade de ser quem você é. Pesadelos têm significado? Sim, são simbologias do inconsciente, na maioria das vezes. Podem ser lembranças de uma situação delicada no mundo espiritual, mas normalmente são simbologias do inconsciente. Tenho muito problema de ansiedade. Você é a humanidade toda, né? Gostaria que falasse de avisos em sonhos. Depois do que acontece, me lembro que tinha sonhado. Não tem muito o que falar, gente. A mediunidade, né? Avisou para você ver que existe algo além da vida material, tá? Para te chamar a atenção, para despertar você para estudar as coisas, né, da vida espiritual. Assim, seu pai e sua mãe desencarnou, você tem uma foto deles, não quer dizer que eles vão estar te perturbando. Não existe isso, não tem nada disso. Né? Ou que eles não vão para o céu, não vão trabalhar. Não tem nada disso. Não é a foto, né? Você pode não ter a foto de alguém e ser apegado a essa pessoa. Porque o mecanismo de ação é o pensamento. O pensamento é que nos faz ficar apegados ou não a outras pessoas. A foto é só um simbolismo, gente. Sempre que nos reunimos para fazer o evangelho, eu começo a bocejar. Claro, troca de energia, muitas vezes, sim. Vi espíritos da infância fecharam minha evidência. Pode acontecer? Já respondi. Eu tenho relapso que acontece, tenho calafrios, que pode ser, já falei, pode ser frio. Estou falando sério. Gente, eu não estou brincando, viu? É uma piada, não. Tem muitos casos, que tenho calafrios, eu estou com frio, está fazendo frio lá fora, põe um cobertor. Mas eu tenho calafrios o tempo todo, não sei o que é, não está frio. Vamos analisar? Você comeu? Você se alimentou? Você está bem? Tem que ir na tua... Tô. Ok, então pode ser que seja uma questão mediúnica, pode ser que seja. Não quer dizer que, mas que pode, pode. Gente, é sério, procura uma casa espírita, vai estudar mediunidade. Se você não quiser ser espírita, não precisa. Mas procure, vá ler o Livro dos Médiuns. É um livro mais complexo, ele foi escrito, né, por Allan Kardec no século XIX, mas ainda assim uma referência em estudos mediúnicos maravilhosa. Né? E se você estiver na casa espírita, você vai tirar... Tudo isso que nós estamos conversando aqui é conversa assim, básica, né? Numa reunião de estudos doutrinária. Ricardo, boa noite, eu gosto muito de ir no centro, mas a entidade falou que eu assumi trabalhar no centro, fico muito mais confusa porque eu sou católico e frequente. Tem um bocado de coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu coordenava a reunião de estudos na fraternidade, na época eu frequentava na adolescência, tinha uma senhora, mas ela cuidava do sacrário na igreja, ela era tipo o braço direito do padre. Ela ia para lá, estudava com a gente, não falava nada para o padre, mas ela era católica, ela estava feliz em ser católica. Eu nunca fiz questão de tentar convencer para que ela não fosse católica. Pelo contrário, eu dizia para ela, fique à vontade. A gente está aqui de braços abertos, estude e seja uma católica melhor. Simples assim. Confusão, gente, se dá quando a gente não se estrutura internamente. Aí, claro, se você não se sente à vontade, você não dá conta dos dois conteúdos, escolha um. Não tem erro. Se você for um ser humano de bem, ok.
Agora, se você dá conta dos dois, sem problema. Aí, cada um é cada um. Pois é, mas a irmã Benigna de Diamantini, isso é legal. Mas ela, né, fez todo um trabalho lindo em Caeté. Então, assim, tá lá. Nossa, e tem o memorial dela, é lindo demais. Dela e do Monsenhor Domingos. É muito lindo, gente. Às vezes cita o Cero de Flores, olha que legal. Isso aí é verdadeira religião, amor. Ricardo, explica um pouco sobre mediunidade ostensiva. Claro, a mediunidade ostensiva, gente, ela é aquela que acontece o tempo todo, sabe? Por exemplo, psicografia. Você psicografa com facilidade e com frequência. Psicofonia, você dá passividade com frequência. Entende? Eu tenho sonhos com frequência. 3, 4 vezes na semana eu estou sonhando e algo acontece. Entende? Isso é frequente. Então isso é chamado ostensividade mediúnica. Que é diferente da pessoa que uma vez ou outra sonha e acontece, entendeu? Uma vez ou outra ela conversa com o espírito. Ela tem a mediunidade, mas não é ostensiva. Ela não acontece continuamente. E já com outras pessoas, ela acontece de maneira contínua. É mais intensa. Caridade ensinada melhora os ouvidos, caridade praticada aprimora os corações. Emmanuel, perfeito. É isso aí. Né? Melhor oração é a prática do bem no dia a dia. Como devemos nos portar em público quando bebemos socialmente? Olha, meu amigo, esse é um tema polêmico, sabe? Eu tenho uma visão clara sobre isso, nem todo mundo concorda, mas eu não vou me abster de ter minha visão. É lógico que entre beber e não beber, o melhor é não beber, ponto. Mas se você beber, beba pouco. Entende? Beba pouco. O problema é, você consegue beber pouco? Essa é a ideia, né? Porque a maioria das pessoas não conseguem. E aí acaba que causa confusões, porque a bebida afeta o sistema nervoso central, nosso nível de equilíbrio, né? Nos traz alucinações. Algumas pessoas falam de coisas que não deveriam falar, perdem o controle de si próprias quando estão bebendo. Agora é lógico, nós vamos negar que a pessoa pode beber lá o famoso cálice de vinho, que inclusive médicos ou nutricionistas recomendam. Aí você vai dizer, essa pessoa está condenada a umbral, porque ela bebeu um cálice de vinho 3 vezes na semana, 2 dedinhos dentro da casa dela. Entendeu? É muito radicalismo, né? Tem um monte de gente que não bebe nada e só fala besteira nas redes sociais, destrói a vida de um monte de gente. Aí o outro que bebeu 3 cálices de vinho, um na segunda, outro na quarta, outro na sexta, pequenininho, foi dormir, só faz o bem, ele está condenado porque bebeu vinho? Menos, né? Menos. Então, assim, a cada um segundo as suas obras. Mas é lógico que a bebida é sim uma casca de banana, não dá para negar isso, e a maioria tem dificuldade. Que bom, gente, que vocês estão gostando, né? Erraticidade ao mundo espiritual? A erraticidade é o nome que se dá ao espaço entre encarnações. É esse espaço-tempo que a gente fica no mundo espiritual. Isso mesmo. Sobre mediunidade de cura, qual livro indica? O livro dos médios fala um pouco sobre mediunidade de cura. Tem alguns que falam sobre o Dr. Fritz, que é muito legal. Você pode procurar, que eu acho que você vai gostar, né? Síndrome do pânico e mediunidade. Tem relação, sim. Por quê? Porque o médium ele é muito mais sensível do que com a pessoa comum, não tem dúvida. Então, se você tem a predisposição a ter síndrome do pânico, por algum motivo, e você ao mesmo tempo tem mediunidade, e aí acontece um processo obsessivo, claro que vai exagerar, exacerbar a sua tendência à hipersensibilidade, né? Isso aí não tem como fechar os olhos. Por isso, gente, se diz o seguinte, sempre, quando você vai tratar uma questão psicológica, trate com seu médico, com seu psicólogo, mas cuide da parte espiritual, entendeu? Faz os dois, não precisa fazer um só. Faz os dois, vai te fazer bem, você vai se sentir feliz, você vai se sentir mais em harmonia, você vai se sentir mais em equilíbrio. Trabalhe sempre os dois, é a melhor coisa. Autismo. A maioria dos autistas normalmente foram suicidas em vidas passadas. Chico Xavier falava muito sobre isso, né? Eu tenho uma irmã autista, inclusive, né? Ou muitos não utilizaram bem sua inteligência, mas são pessoas como qualquer outra, que estão vivendo experiência física aqui na Terra. É lógico que é mais difícil para os parentes ter que lidar, eu vejo isso com a minha mãe, no cuidado com ela, né? Como acontece com diversos autistas, mas ao mesmo tempo é um presente para quem ama. Então o autista está desenvolvendo a sua consciência, não é? E aprendendo a valorizar mais a vida, e consequentemente quem cuida do autista, via de regra é um espírito ligado a ele e até muitas vezes corresponsável pela queda eventual que o autista teve no passado. Por isso uma coisa está ligada à outra, a fim de que ambos se reajustem com a lei divina. Gente, sempre é o amor. Nada acontece por acaso. Guarda isso. Nada acontece por acaso. Pois é, fala não, essa onda de suicídio, né, entre os jovens. Nossa, isso é tão triste.
Eu vejo, gente, que falta muito essa consciência da vida, né? Uma pessoa, ela se suicida quando ela tem a sensação de que ela está abandonada, na solidão, né? E é uma grande ilusão, porque a gente pode, às vezes, estar desconectado dos pais, mas se a gente estiver aberto para sentir a presença de Deus, a gente nunca vai se sentir sozinho. Então, por isso é muito importante o Evangelho. A gente fala do Evangelho como uma panaceia. Sim, o Evangelho vai fortalecer sua moralidade. O Evangelho vai fortalecer sua alma. O Evangelho vai te trazer fé, independente da religião que você tenha. Que bênção é o Evangelho na nossa vida. Que bênção é aquele que se abre para a vida espiritual. Você vai abençoar a sua família, você vai abençoar todo mundo. Entende? E assim, gente, não se preocupe, eu estou vendo o pessoal preocupado. Fala do HIV, gente, qualquer enfermidade, qualquer uma dor de cabeça, uma dor de dente, um tumor, não importa. Toda doença, presta atenção, ela é o começo da cura. Toda doença é o começo da cura. Quando a gente está doente, o corpo está dizendo que alguma coisa está errada na nossa alma ou dentro dele. Então, aprender, enquanto a gente se cura biologicamente, tomando remédio, fazendo tratamento para cada doença, a gente precisa se curar espiritual e emocionalmente. Não pode ser uma coisa só ou outra. Entende? A gente tem que trabalhar as duas. Essa é a ideia. Tá bom?